Boa noite, Volts. Bom demais, né? A presença de Deus. Bom demais. Quem aqui sentiu a presença de Deus já aqui no louvor? Vamos ouvir a palavra de Deus agora? Vamos? Então vamos. A gente vai conversar um pouco hoje sobre a palavra de Deus, de fato, né? E queria que você se conectasse, queria que você prestasse atenção. Vou pregar bem rapidinho, prometo, para você poder prestar atenção em tudo, poder anotar tudo, poder gravar tudo. E então não se dispersa aí. Quem aí trouxe Bíblia de papel e de celular? Gente, pelo amor de Deus, né? Você não tem nenhum aplicativo da Bíblia instalado no seu celular. É o fim. Não precisa nem abrir o aplicativo, mas pelo menos ter o aplicativo. Você precisa ter o aplicativo, pelo amor de Deus. Então, baixa o aplicativo da Bíblia, porque em nome de Jesus, né? Inclusive, gente, cadê minha Bíblia? Acho que ficou ali. Aí, ó, olha aí, ó. Aí, obrigado. Salve, palmas para você. Deus é bom. Vem servir com você, gente. Então você que trouxe a sua Bíblia, abre a sua Bíblia aí em Hebreus 4. Você que não trouxe, anota aí, Hebreus 4. Hebreus 4:12. Gente do céu, cadê Hebreus aqui na minha Bíblia, gente? Hebreus 4:12, achei aqui. Pode ler? Hebreus 4:12, presta atenção. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Gente, nós temos uma dificuldade, não vou falar de nós, né? 30 semanas. Eu tenho uma dificuldade muito grande, que eu sei que você também tem, já falei de nós de novo, que é se conectar com Deus através da leitura bíblica. É muito fácil para nós um momento de louvor como esse, é muito fácil para nós um momento de adoração como esse, porque está rolando uma música, a gente sente a presença de Deus. Só que se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar conhecendo o Deus das músicas, mas não vai conhecer o Deus das Escrituras, porque a gente se conecta na hora do louvor a gente canta, e aí quando a gente vai ler a Bíblia a gente não entende, a gente não se esforça, a gente não quer conhecer Deus através da Bíblia. Mas sabe de uma coisa? Por que você acha que Deus não fez um álbum de música? Ele poderia ter feito um álbum com o feat da F-Hop, poderia ter feito um álbum com o feat do Drops, com o feat do Alessandro, ele poderia ter feito 1 milhão de coisas, mas ele escolheu escrever um livro. Se Deus escreveu um livro, Ele quer se revelar através do livro, e nós precisamos também ler a palavra. Por que eu estou falando isso? Porque se você só se relacionar com Deus através do que você ouve aqui no Volts, se você só se relacionar com Deus através das canções que você canta, do seu GDC, mas se você não se relacionar com Deus através da palavra, o seu relacionamento com Deus sempre vai ser incompleto. Sempre vai ser incompleto. É impossível conhecer a Deus de verdade se você não lê a palavra de Deus. É impossível ter um relacionamento saudável e um relacionamento real com Deus sem a palavra de Deus. Você já se imaginou tendo um amigo que você nunca viu? Vamos supor que existe o Lucas. O Lucas é o meu melhor amigo, só que eu nunca conversei com o Lucas. Eu nunca vi o Lucas, só que todos os dias alguém vem e me fala sobre o Lucas, mas ele é meu melhor amigo. Por que você conhece ele? Não, porque alguém me falou sobre ele. A gente vem aqui e fala que Jesus é o seu melhor amigo, só que você não conhece ele, você conhece o que eu estou te falando sobre ele. Como que ele pode ser o seu melhor amigo se você não conhece, se você não conversa, se você não passa tempo com ele? E quando a gente fala sobre as Escrituras, é isso. Gente, a Bíblia, ela é a arma mais poderosa que você vai ter como cristão. Ou ela também vai ser a arma que o diabo vai usar para te parar, porque o diabo conhece a Bíblia. Mas se você não conhecer, e é triste isso, mas às vezes até o diabo sabe mais da Bíblia do que a gente.
sabe versículo de cor. Eu lembro quando eu era adolescente, às vezes na igreja, tinha gincana de quem sabia mais versículo bíblico de cor. Sabe quantas gincanas dessas eu ganhei? Nenhuma. Que eu não sabia nenhum. Eu sabia João 3,16. Quem sabe João 3,16 de cor? Você quer falar João 3,16? Sabe de cor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Boa. Quem sabe algum outro versículo de cor? Algum outro? Cadê? Aqui? Vamos lá. Qual que você sabe? Lucas 1,37. Não, fala Lucas 1,37. Pois para Deus nada é impossível. Boa, boa, boa. Esse ele viu no caminhão, mas tá valendo. Quem mais? Sabe outro versículo de cor? Eu vou nos que estão aqui na frente. Não, aqui já. Vamos ver, qual que você sabe de cor? Mateus 11:28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os darei descanso. Boa. O último, para fechar. Quem sabe de cor? Vai, vamos ver aqui se sabe mesmo. Qual versículo? Não é repetido não, né? Qual que é? Gálatas 2:20. Esse é manjado do Volts, mas vai. Porque não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Faltou uma parte, mas tá valendo, tá valendo. Quem mais? O último, agora o último. Qual que você sabe de cor? Sabe de cor? Quem mais? Quem sabe? Aqui o último, vamos lá, qual que é? Tiago 2:26. Porque assim como um corpo sem espírito é morto, uma fé sem obras também é morta. Meu Deus, salva de palmas para vocês. Arrebentaram. Já ia ganhar de mim na gincana. Gente, então a gente precisa saber a Bíblia de cor. Às vezes o Matuê lançou o álbum ontem, você já sabe todas as músicas. A Bíblia foi escrita há 10 mil anos atrás e você não sabe um versículo. É brincadeira, né? Aí eu já sei onde está seu coração. Gente, então a gente precisa se esforçar para decorar a palavra. Não é só saber, a gente se esforça para decorar o que aconteceu na Revolução Industrial, a gente se esforça para decorar o que é cerrado, o que é araucária, entendeu? Mas a gente não se esforça para decorar a palavra de Deus. E a Bíblia fala que a palavra ela é viva, ela é eficaz. Então não é você decorar um livro morto, é você decorar um livro que Deus sempre vai falar com você através dele. Eu coloquei aqui algumas curiosidades sobre a Bíblia, coisas que talvez você saiba e talvez você não sabe. Primeira curiosidade, a Bíblia é o livro mais vendido da história. Vou dar uma dica aqui. O segundo livro mais vendido é Dom Quixote. Dom Quixote vendeu 500 milhões de cópias. O segundo mais vendido vendeu 500 milhões. Quanto você acha que a Bíblia vendeu? 2 milhões? Não, o primeiro vendeu 500 milhões. O segundo, 4 bilhões, quase. A Bíblia já vendeu 5 bilhões de cópias. É muita Bíblia. Então são 5 bilhões, é o livro mais vendido do mundo. Outra coisa aqui, ela foi escrita ao longo de 1.500 anos. Foi escrita por mais de 40 autores diferentes. E entre esses 40 autores tinha reis, pescadores, profetas, doutores. 1.500 anos. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas diferentes. O primeiro livro impresso da história foi a Bíblia. A Bíblia tem mais de 300 profecias sobre Jesus no Antigo Testamento, que elas se cumpriram no Novo Testamento. E a Bíblia já foi traduzida para mais de 3.500 idiomas. Esses dias eu vi no Instagram uma imagem, pode pôr aí a imagem que tem, cadê? Tem aí? Não tem, né? Tá bom, tudo bem. Tem ou não tem? Aí, ó. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui são referências que tem na palavra de Deus. Como assim, Elton? Cada uma dessas linhas é uma coisa que foi falada no começo e ela é cumprida no final. A Bíblia tem 63 mil referências nela. Gente, em 1.500 anos, 63 mil referências.
É muita loucura isso. É um cara que escreveu uma coisa e 1500 anos depois isso foi acontecer. Então a Bíblia é um livro vivo, não é um livro qualquer, não é qualquer livro que você lê na sua escola, é o livro que é a palavra de Deus, que Deus escolheu para se revelar para nós. Então são 63 mil referências. Essa imagem é bizarra. Você vê como que a Bíblia se conecta, como que ela faz sentido. Não tem uma ponta solta nas Escrituras. Não tem nada que você olhe e fale, não, isso aqui não tem resposta. Tudo está bem explicado, tudo está bem amarrado, porque é a palavra de Deus. E eu queria falar com você 3 coisas aqui sobre a Bíblia, porque a gente precisa estudar isso, gente, de verdade. Eu tenho muita dificuldade para ler a Bíblia. A Raquel sabe. Gente, a Bíblia para mim é uma luta. É muito mais cômodo para mim, por exemplo, hoje eu li pouco da Bíblia, hoje eu passei mais tempo no Instagram do que na Bíblia. E a maioria dos meus dias é assim. É muito mais fácil para mim ouvir um louvor. É muito mais fácil para mim fazer um devocional sem Bíblia. Ler a Bíblia leva tempo. Entender a Bíblia leva mais tempo ainda. E a gente não gosta de ler, né? Se tivesse Ó, pra você ver como é que eu sou terrível. Eu fiz um voto esse ano, né? Que eu não estou ouvindo música na academia. Eu estou ouvindo a Bíblia. E aí, gente, de verdade, eu queria falar para você assim, está sendo maravilhoso, está sendo bom demais, mas está sendo muito chato. Às vezes eu estou lá carregando peso, né, Joey? Joey sabe como é que é? Carregando peso lá, aí eu termino todo suado, aí tem uma voz no meu ouvido assim, fulano, que gerou fulano, que gerou Beltrano, que gerou Ciclano. Eu só queria um rock, uma oficina G3, eu só queria um Eleve Music, entendeu? Eu tô lá, tipo assim, cara, me esforçando, e tá lá assim, e o rei Salomão fez isso. Mas por quê? Porque eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso conhecer mais a Bíblia. Por mais que seja difícil, eu estou memorizando com muita mais facilidade. Eu conheço as histórias bíblicas com muito mais facilidade. Por exemplo, até falei com a Ainoã essa semana, né? Sabia que Ainoã é um nome bíblico? Sabia? Pois é, eu fui descobrir esses dias. Foi a mulher de Salomão. E uma outra Ainoã também, tem 2 Ainoã na Bíblia. Não tem um Elton na Bíblia, tem 2 Ainoã, é brincadeira, velho. Gente, então quando a gente começa a se relacionar com a Bíblia de forma madura, o nosso relacionamento com Deus muda. Sabe, quem conhece aquela passagem que Jesus está no deserto e o diabo vem tentar Jesus? Quem conhece? Jesus, ele está no deserto fazendo um jejum, o diabo vem e ele começa a contar um monte de mentira para Jesus. Jesus só responde com um versículo. Depois o diabo vai embora. Sabe por que você não consegue vencer o pecado? Porque você não sabe um versículo. Aí o diabo não vai embora. Aí está repreendido, sai capeta. Mas você não sabe a palavra. A Bíblia fala que ela é a nossa espada. Se você não conhece a sua espada, você não tem defesa. Então a gente precisa se relacionar com a Bíblia de forma mais madura. Quem aqui tem dificuldade, igual eu? Pode ser sincero. Se eu estou com a mão levantada, você pode levantar também. Fala assim, nossa, que preguiça. Ontem eu não li a Bíblia, hoje eu tenho que ler 10 capítulos porque eu estou atrasado. Aí se atrasa uma semana, você tem que ler 20 mil capítulos. Tem que tirar 3 horas para pôr a leitura bíblica em dia. Que isso? Parece uma tortura. Ler a Bíblia parece que está morrendo. Você lê a Bíblia assim, o dedo dele faz assim, ó. Você lê a primeira e a última palavra de cada frase. Que isso, gente? Que loucura é essa? Você nunca vai aprender. Então, algumas coisas que a gente precisa saber sobre a Bíblia. A primeira coisa, a Bíblia, ela é a voz de Deus para nós. 2 Timóteo 3, 16 e 17 fala assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Gente, esse ponto aqui, eu só vou falar uma coisa. Quem aqui tem dificuldade para ouvir a voz de Deus? Quem aqui tem dificuldade para ler a Bíblia? As duas coisas estão conectadas. Se você não lê a Bíblia, você não vai ouvir a voz de Deus. E se você não ouve a voz de Deus, provavelmente a sua Bíblia está fechada. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, quando você ouve a voz de alguém, você ouve as palavras dessa pessoa. Se você não está ouvindo a voz de Deus, você não está lendo a Bíblia. Deus vai falar com você através da Bíblia. Aqui no Volks, a gente não tem nenhum, aquele profeta mirim da internet, né? Deus está falando com você, e é isso e aquilo, e tal. Gente, eu não preciso ficar falando com você o que Deus quer te falar, porque você tem uma Bíblia. Você pode ouvir o próprio Deus falar com você. Imagina que triste
Você não ouvir a voz de Deus e ficar querendo que o seu líder fale o que Deus quer falar para você, só porque a sua Bíblia está fechada? Gente, se você abrir a sua Bíblia, você vai se relacionar com Deus de uma forma que você nunca se relacionou. Mas se a sua Bíblia permanecer fechada, o seu coração também vai permanecer fechado e os seus ouvidos também. Então a Bíblia ela é a voz de Deus. Se nós queremos ter um relacionamento com Deus mais profundo, precisamos nos relacionar também com a palavra de Deus. Matthew Henry ele fala assim: quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco, mas quando oramos, nós falamos com Deus. Talvez o seu relacionamento com Deus está mais para o monólogo, porque só você fala, você ora, mas você não lê, e aí só você fala. Chega no seu devocional, despeja um caminhão de melancia e vai embora. E não dá tempo de Deus falar com você, não lê a palavra. Então a gente precisa se relacionar com as Escrituras. Outra coisa, creia que a Bíblia tem poder para transformar a sua vida. Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Gente, eu estava lendo uma matéria essa semana que tem muito muçulmano convertendo, porque eles começam a ler a Bíblia e aí Deus fala com eles. Eles começam a ler as Escrituras porque eles têm curiosidade, eles querem saber alguma coisa e Deus começa a falar com eles. Porque a Bíblia ela transforma. A Bíblia não é um livro igual aquele livro que a sua professora pede você para ler, que é um livro chato. Gente, sabe uma coisa que eu queria desafiar você? Todos os dias tenta memorizar pelo menos um versículo. Gente, diante de Deus aqui. Teve uma época que eu fiz um voto de memorizar um versículo por dia. Todo dia de manhã eu colava um post-it e eu lia até memorizar. Antes de sair de casa eu tinha que memorizar. Algum momento do dia eu usava aquele versículo. Algum momento do dia. E eu tinha memorizado e era de Deus. Por exemplo, falou aqui Mateus 11:28, né? Vem a mim você que está cansado e eu te darei descanso. Eu memorizava esse versículo. Aí eu chegava na escola, aí um amigo meu falava: mano, lá em casa está mó BO, velho, muita coisa, muita pressão. Aí eu falava: ué, eu memorizei esse versículo hoje. Mano, Mateus 11:28 e tal. Ele achava que eu era super crente, porque eu sabia todos os versículos da Bíblia. Na verdade eu só sabia um, e era o que Deus queria que eu usasse naquele dia. Se você decorar um por dia, Deus vai usar esse um para você abençoar quem está ao seu redor. Você não precisa decorar a Bíblia inteira, nem eu sei a Bíblia inteira, nem o pastor Carlito sabe a Bíblia inteira. Mas você saber um versículo já vai te abençoar, e já vai abençoar também quem caminha com você. E a última coisa aqui sobre a Bíblia que você precisa saber: a Bíblia ela vai te fortalecer quando você estiver em momentos difíceis. Salmo 119:105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia ela vai te ajudar. A Raquel falou lá no acampamento, né? Às vezes a gente está no escuro, a gente só precisa acender a luz. A luz é a palavra de Deus. Se você não sabe o que fazer, se você não sabe qual decisão tomar, você precisa ler a palavra. Ontem nós falamos de decisões aqui. Você precisa se envolver com a Bíblia. Você precisa se relacionar com as Escrituras. Sabe, quanto mais você lê, mais respostas você vai ter para a sua própria vida. Porque no momento da dúvida, você precisa recorrer para a Bíblia. No momento da dificuldade, você precisa correr para a Bíblia. Eu estava orando e estava vendo um vídeo falando sobre a Coreia do Norte. Coreia do Norte é um dos lugares onde é proibido ser cristão. É proibido ter Bíblia. Gente, sabia que isso aqui é um privilégio? Tem lugares do mundo que não pode ter a Bíblia. E aí eu estava vendo esse vídeo, era um documentário, e eram alguns cristãos da Coreia do Norte contando o que eles fazem. Quando eles conseguem uma Bíblia, eles juntam alguns amigos, eles separam uma noite, cada um escreve um capítulo da Bíblia. Alguns capítulos, eles escrevem em vários papéis pequenos, e aí eles começam a distribuir. Gente, eles não têm a Bíblia inteira, às vezes eles vão ficar o ano inteiro lendo um capítulo, e esse um capítulo pode matar eles, se eles forem pegos. Teve um outro testemunho lá que eu estava vendo de uma menina, que ela já é uma adulta, deve ter uns 20 e poucos anos, e ela conta que quando ela era criança, o que aconteceu na escola dela? Quando ela era criança, um dia foi na escola, os professores, eles falaram assim, com as crianças: olha, se na sua casa tiver um livro preto, que seus pais leem, se você trouxer eles aqui pra gente amanhã, vocês vão ganhar uma recompensa. Essa menina chegou em casa,
ela não contou para os pais, não podia contar. Ela procurou esse livro preto, que era uma Bíblia que a mãe escondia debaixo do sofá. Ela pegou esse livro preto e levou para a escola no outro dia, esperando a recompensa dela. Sabe o que aconteceu? Ela nunca mais viu os pais. Porque eles descobriram que os pais tinham uma Bíblia. E nem era uma Bíblia completa. Era uma Bíblia, ela mostra a foto, era uma Bíbliazinha pequenininha, que tinha 2 ou 3 livros. Gente, tem pessoas morrendo pelo livro que você não lê. Tem pessoas morrendo pelas histórias que você não dá valor. Esse livro aqui não foi escrito com caneta Bic. Esse livro aqui foi escrito com sangue de pessoas que morreram para você poder ter acesso. Então você precisa valorizar a Bíblia. Ah, eu não estou entendendo. Mano, pelo menos se esforça para entender, se esforça para ler, para decorar um versículo. Cara, se você não souber um versículo, pô, tem 16, 17, 15, 14, 13 anos, não sabe um versículo da Bíblia, João 3,16. Decora pelo menos o Jesus chorou, pelo menos um versículo. Isso aqui é o bem mais valioso que você pode ter. As Escrituras. Gente, nós precisamos nos relacionar com isso aqui de forma mais madura. Se você passar o seu ano inteiro, presta atenção aqui, se você passar o seu ano inteiro só ouvindo o último álbum da F-Hop, sem abrir a sua Bíblia, no final do ano você vai estar mais frio do que uma geladeira. Se você passar o ano inteiro só vindo no Volts, sem abrir a sua Bíblia em casa, no final do ano é bem possível que você nem esteja no Volts. Mas se você passar o seu ano inteiro sem ouvir nenhum louvor, só lendo a Bíblia, você vai terminar o ano mais crente que o pastor Fabiano. Porque uma música que fala sobre a Bíblia não é a Bíblia. Uma pregação sobre a Bíblia não é a Bíblia. Uma pregação sobre Deus não é Deus. Agora, a palavra de Deus é onde você vai conhecer a Deus de verdade, de forma sincera, de forma real, de forma pessoal. Conheço histórias de pessoas que nem sabiam ler, mas elas pediram para Deus para ler a Bíblia, e elas começaram a ver as palavras dançando, e elas aprenderam a ler com as Escrituras. Pessoas que foram confrontadas com o pecado lendo as Escrituras, pecados que não conseguiam vencer, quando leu a Bíblia, venceu. Por quê? Porque o poder está na palavra de Deus, e a gente só vai vencer quando a gente se relacionar com a palavra. Queria fazer um desafio com você essa semana. Sei que você é um adolescente apaixonado por Jesus, apaixonado pela presença de Deus, apaixonado pelo mover de Deus, mas eu queria convidar você para ser apaixonado pela palavra de Deus de um jeito diferente também. Se relacionar com a Bíblia de um jeito diferente também. Eu lembro que no começo do ano, comecei a ler a Bíblia normal, igual eu lia todo ano, e eu fui muito confrontado, porque o Joey, eu não sei se ele está fazendo ainda, mas o Joey, ele começou a escrever, não está fazendo mais? Está fazendo? O Joey começou a escrever a Bíblia. Pegava a Bíblia, lia, fazia o devocional e ele escrevia um capítulo por dia, né? Quanto tempo mais ou menos demorava? 1 hora. 1 hora escrevendo, mas te ajudou a entender a Bíblia, decorar, muito mais fácil. Fala assim, nossa, que loucura, o cara tá tirando 1 hora do dia só para escrever a Bíblia. Gente, isso aí devia ser o nosso normal. Sabe por que a gente acha extraordinário? Porque a gente não faz o básico. Esse ano eu estou lendo a Bíblia 2 vezes, né? Todo ano eu leio 1 vez, esse ano eu estou lendo 2. Então vou ler até junho, depois eu leio de novo. Aí eu postei isso no TikTok, no Instagram. Aí os comentários, nossa, você lê a Bíblia todo ano? Nossa, como você é crente? Eu só pensava assim, ué, você não lê? Você lê o quê? Ué, parece que eu virei entendeu? Nossa, eu leio a Bíblia, como você é demais. Nossa, você não lê? Como você é fraco? Sei lá. Gente, se você não faz o básico, não consegue ler a Bíblia, não espera também Deus ficar te chamando para fazer o extraordinário. Você não consegue abrir a Bíblia e decorar um versículo por dia. Ah, eu quero, é porque Deus me chamou para pregar, Elton, deixa eu pregar aí. Eu não. Tá maluco? Gente, então nós precisamos ser mais maduros em relação à palavra. Mais maduros. Sabe por que tem muita gente que critica crente? Sabe por que tem muita gente que não acredita no Espírito Santo? Porque quem acredita não lê a Bíblia. Sabe por que tem gente que odeia a igreja? Porque quem ama a igreja não lê a Bíblia. E aí a gente vai conversar com alguém que não gosta de igreja, a gente não sabe um versículo para falar.
a gente só fica assim, porque você não sabe nada. Que belo argumento, parabéns para você. Então, se a gente conhece as Escrituras, a gente consegue conversar com as pessoas, não de uma forma brava, não de uma forma idiota, mas de uma forma sincera, na palavra. Se seu amigo chegar para você e falar assim, mano, eu não acredito em Deus, o que você vai falar? Seu amigo que não acredita em Deus, ele chega para você e às vezes, quando eu estava no ensino médio, tinha o Gabriel Gomes, né? Que eu já falei para você, era meu amigo ateu. Gente, ele lê a Bíblia mais do que eu. Aí eu ia conversar com ele me enchia de pergunta, aí eu respondia mais ou menos, e ele me fazia uma outra pergunta, e aí eu me ferrava com a pergunta, com a minha resposta. No final eu falava, vai Gabriel, cala a boca, cara. Vai na igreja lá que você vai ver. Porque eu não sabia, eu não conhecia. Gente, às vezes, quem não conhece a Deus, está buscando conhecer Ele mais do que a gente. Quem não ama a Deus, está se relacionando com as Escrituras de uma forma mais intensa do que a gente que diz amar. Então, talvez não é a pregação que você queria ouvir, talvez você queria ficar estrebuchando no chão aqui no Espírito Santo, mas você precisa conhecer a palavra. O Spurgeon, ele fala, uma Bíblia que está caindo aos pedaços, geralmente pertence a um cristão que não está caindo aos pedaços. Se a sua Bíblia está muito novinha, é um problema. Sua Bíblia precisa estar rasgada, precisa estar, não que você vai tratar de qualquer jeito, mas precisa estar usada, precisa estar marcada. Eu gosto de Bíblia, quando eu abro, a Bíblia tem lágrima, dá para ver que caiu lágrima. Por quê? Porque é a Bíblia que está sendo usada de verdade. A Bíblia muito novinha não deu certo, entendeu? Eu tenho a Bíblia para pregar, que é essa aqui, que ela fica bonitinha, e eu tenho a Bíblia que só fica lá em casa, que ela não dá nem para ler mais direito. Tão feia que tá. Mas nela tem histórias, não só as histórias da Bíblia, mas as histórias que eu vivi com ela. Então você precisa ter também isso, as suas histórias com as Escrituras. E eu queria desafiar você, o maior desafio para nós não é ter uma Bíblia, mas é viver nos relacionando com ela. Quem aqui reconhece que pode ser mais, pode querer um pouco mais, pode ter um pouco mais de vontade? Tipo assim, mano, eu posso ler um pouco mais a Bíblia, eu posso, me esforçar alguma coisa. Um versículo por dia, um capítulo por dia. Quem vem nessa? Quero propor um desafio para você que é corajoso. Até o sábado que vem, você vai decorar um versículo por dia. Um versículo. Pode ser o que você quiser, mas não vale ser Jesus chorou todo dia. Um dia pode. Você vai decorar um versículo por dia, e o que eu quero que você faça? Quero que você poste no Instagram, poste na sua rede social e me marca. Pode ser? Quem vem nesse desafio? Ou então você faz um vídeo e manda no seu GDC. Gente, esse aqui é o versículo de hoje, tal. Posso contar com você? Sim ou não? Levanta a mão quem vem. Então tá bom, se não quiser tudo bem, mas só se você quiser conhecer a Deus de um jeito novo. E aí semana que vem a gente conversa, eu tenho certeza que você vai estar diferente, que você vai estar enxergando o mundo e o seu relacionamento com Deus de uma forma nova.